Vamos pedir a Deus nosso Senhor que encaminhe os estudos de hoje, tanto páginas de luz como o nosso lar. Ilumine a Ana e o Rafael, para que as palavras benditas cheguem ao coração de todos nós. E te pedimos, Pai, a proteção para todos aqueles que hoje não puderam participar. A proteção dos espíritos protetores de nossa casa, para que mesmo via online, eles estejam orientando, protegendo a Ana e o Rafael. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos começar aqui. Mais um texto de Neio Lúcio para nós, e eu digo que são lições, né? Então, são lições que a gente tem que aproveitar muito, porque cada lição que a gente tem é uma lição, assim, muito poderosa, eu acho que para a nossa vida, ajuda bastante. Hoje a gente vai falar da lição número 12, e que diz o seguinte, tem como título Os Descobridores do Homem. O texto diz: fim da leitura de alguns trechos da história de Job, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários módulos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, em todas as honrarias e dons,
é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho, bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo de respeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Bom, esse presente, né, de Neio Lúcio para nós da necessidade do dinheiro, do poder e da cólera da nossa vida, presentes na nossa vida em vários momentos, né? Aí a gente tem que parar e pensar o que é necessidade, né? Necessidade é aquilo que é estritamente necessário, né? Ou seja, que é indispensável, que é útil, que não se pode deixar de ter ou ser. Sentir necessidade é precisar de algo, é carecer de alguma coisa, é sentir falta do que é necessário ou daquilo que é indispensável para a vida ou para obter os meios de conservá-lo. Sentir necessidade é aquilo que constrange de modo absoluto. Muitas vezes a gente tem necessidade básicas, são as necessidades básicas que a gente não pode ficar sem elas, né? Mas a gente acha que, às vezes, a necessidade é o supérfluo, né? Aquilo que a gente tem, a gente quer sempre mais. Então, deixa de ser aquela necessidade que a gente tem para ter muito além, né?
O necessitado, então, é aquele que sofre as privações dos bens necessários para manter-se. A necessidade extrema é a situação de indigência, de mendicância, é a precisão, a pobreza, a míngua e a miséria, né? E o Espiritismo fala tanto da riqueza quanto da pobreza, né? Que são provas assim difíceis e que exigem equilíbrio, né? E sem equilíbrio a gente não consegue fazer nada, né? Você pode ter as suas necessidades, você pode ter dinheiro, pode ter poder, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. A gente, de forma desequilibrada, a gente não consegue fazer nada. Agora, vamos pensar um pouquinho rapidamente no dinheiro, né? Hoje nós já somos esclarecidos, assim, acho que o suficiente para saber que o dinheiro é a principal ferramenta do progresso intelectual, né? Sem dinheiro, muitas vezes, não há trabalho, não tem pesquisa, não tem avanço tecnológico, nem o conforto, nem a comodidade em que podemos viver hoje em dia. Ou você acha interessante, ou a gente acha, pegar água do poço, ler a luz de lampião, né? Acender fogão a lenha para cozinhar, percorrer, às vezes, grandes distâncias no lombo de um cavalo, né? Então, essas imagens são muito bonitas e elas nos remetem a coisas simples e tranquilas, mas poucos gostariam de viver dessa maneira, né? A tecnologia, o dinheiro, serve para muita coisa, né? A verdade é que todos gostam do dinheiro, todos merecem o dinheiro, todos devem ter o dinheiro. Quem já passou por privações, por falta de dinheiro, sabe como isso é desgastante, né? Mas a privação nos faz valorizar a fartura, né? A carência de dinheiro nos faz dar o devido valor às coisas que o dinheiro proporciona. Grande parte da população sofre hoje pela insuficiência do dinheiro. E há os que pensam que essa é a vontade de Deus, o que a pobreza é karma, é castigo, é provação, né? É claro que existe muita desigualdade, muito preconceito, muito desconhecimento por parte das camadas mais pobres da população, mas as exceções demonstram que é possível vencer a pobreza e as dificuldades, mesmo em condições menos propícias. Há muitos casos de pobres miseráveis que ficaram ricos, assim como há muitos casos de ricos que acabaram nas ruas, né? Então, o dinheiro, ele não é para ser esbanjado, né? O dinheiro é para cumprir as nossas necessidades, fazer as nossas caridades, né? Como o texto bem fala, né? Aí ele fala também do poder, né? O poder é um ditado que diz que nada melhor que dar poder a um homem para vencer o seu real caráter. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Por milênios, né, a humanidade vem travando a voz do espírito, seguindo apenas o raciocínio gerado no cérebro, envolvido no materialismo, que provocou assim um crescimento da cobiça por poder e por riqueza. Por muitos séculos depois de Cristo, os representantes da Igreja exerceram forte influência pelo mundo e enquanto mais e mais o espírito ia sendo posto de lado, caindo em profunda sonolência
e, figuradamente, o coração nada mais conseguia dizer. E quando tratamos da vida em sociedade, e, portanto, das relações que os seres humanos estabelecem entre si, a definição mais próxima dos nossos objetivos é de que o poder representa a capacidade que as pessoas têm de influenciar os demais e de alterar o seu comportamento, que nem sempre é para melhor, né? Muitos e muitos homens, ainda nos dias atuais, veem o poder como forma de selecionar tudo. É o materialismo ainda atuando nas nossas vidas. Aí depois ele fala da cólera. A cólera está diretamente ligado ao nosso orgulho. Ela poderá se manifestar quando sentimos maiores do que os nossos irmãos e não conseguirmos lidar com algo que nos irrita profundamente. Esse sentimento é uma consequência quase sempre do nosso orgulho ferido. Existem pessoas que acreditam na falsa premissa de que todos devem ceder aos nossos caprichos, né? Os espíritos de luz, porém, nos alertam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que se víssemos esses comportamentos destrutivos e fora de controle à distância, nos sentiríamos ridículos, ou mesmo ficaríamos com medo de nós mesmos. Quando a gente vê uma pessoa encolerizada, a gente nem sabe o que faz, né? Se você está enfurecido, você pode explodir muitas vezes, atacar os outros, o que arruinará os relacionamentos profissionais e pessoais. A maturidade espiritual tem que lidar com a cólera de forma a encontrar saídas saudáveis para a sua raiva. Saber vibrar, eu acho que boas energias, canalizando as boas frequências para neutralizar o problema, é uma boa saída. Muitas vezes a gente, no momento assim de cólera, a gente tem que parar, dar um tempo e esperar para que a gente dê uma resposta, né? A gente não pode reagir de imediato quando a gente se sente encolerizado. A gente tem que aguardar um pouco, né? Então, dessa forma, a gente receberá sempre os espíritos de luz e até dos encarnados, né? Quando estamos em elevação, tudo conspira para uma conclusão positiva de qualquer situação. É o que a gente falou inicialmente sobre o equilíbrio. A gente pode ter as coisas, mas tudo com equilíbrio. Quando a gente consegue equilibrar as coisas, né, a gente arranja saída para elas, né? Agora eu deixo para vocês comentarem alguma coisa. Ana, boa noite. É interessante que você falando isso, ele passou por duas provas. A da riqueza, né? E qual a segunda, meu Deus do céu? Me esqueci desse poder. O poderoso, né? E não conseguiu passar pela prova da raiva. E me fez lembrar a terapia do Chico. Encher o copo, sair da situação da raiva, encher a boca d'água e ficar quieto com essa água na boca. Então, você falando, eu acho que a saída, quando a gente está com muita raiva, efetivamente, é nos afastarmos da situação e aplicar a terapia do copo d'água do Chico. Eu acho que é a melhor situação para a gente mesmo. No Um beijo para você, minha querida. Explode, né? Outro beijo. Exato. Tá? Mais alguém? Rafael, quer falar?
Não? Mais alguém? Não, daqui a Carlos? pouquinho eu já vou ter que falar para economizar. Bom, mais ninguém? Bom, é uma história para a gente pensar, né? E até questionar como é que anda o nosso equilíbrio com tudo isso que acontece na nossa vida e nas diferentes situações, né? Um beijo para vocês, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Rafa, é com você. Valeu. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. A gente retorna aí para mais um dia de estudo, mais um capítulo de Nosso Lar, em que a gente lembra, André Luiz estava conversando com a dona Laura, e ele conversava na semana passada, a gente falou sobre reencarnação, sobre aquele momento em que a dona Laura teve acesso a tudo que ela fez nos últimos 3 séculos, praticamente, de reencarnação, e estava planejando reencarnar. Estava apenas aguardando o retorno da sua filha, que ainda estava encarnada na Terra, para o plano espiritual, para ela poder reencarnar para cumprir a sua missão, quitar outros débitos que ela tinha adquirido na Terra. E a gente viu ali esse processo de reconhecimento daquilo que ela fez nas últimas encarnações dela, de uma forma assim muito natural. Mas vimos também que nem todos os espíritos têm condições de entender esse processo. Entender esse processo significa o quê? Significa entender que eu errei no passado. Eu errei numa encarnação anterior. Recebo a bênção do esquecimento para poder renovar a minha vida, para poder recomeçar, reescrever uma nova história. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo que eu fiz lá atrás está tudo certo. À medida que o espírito vai amadurecendo, ele vai reconhecendo suas faltas e vai reparando os seus erros de uma forma equilibrada, não é de uma forma desequilibrada. Porque o desequilíbrio não faz parte do amadurecimento do espírito. Então a gente avança agora para o capítulo 22 e vamos analisar o seguinte: o bônus hora. Afinal de contas, o que é esse tal de bônus hora? Antes da gente começar a analisar o capítulo, vamos entender o seguinte: a obra Nosso Lar é um romance. Por mais que a obra venha trazer para nós várias situações do plano espiritual, porque essa é a finalidade da obra, para quem está chegando agora, nós estamos estudando a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. A obra Nosso Lar é o primeiro livro dessa coleção. André Luiz vai trazer para nós vários detalhes de como é a vida no plano espiritual. Agora, esses detalhes que ele traz, a gente tem que ler a obra e entender que é aquilo ipsis literis. É aquilo que está escrito, é daquele jeito que está escrito? Logicamente que não. Por quê? Porque a gente não tem como a gente pegar uma coisa, um paradigma material, uma coisa que está no plano material, e comparar com o plano espiritual. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo é as vibrações são diferentes. Segundo motivo é o tipo de administração, embora seja semelhante em alguns aspectos, mas as coisas em si funcionam de forma diferente. Porém, como nos falta palavras para expressar aquilo que acontece no plano espiritual, André Luiz, traduzindo isso no romance, coloca como se fosse a vida aqui na Terra, para tornar a obra acessível à nossa compreensão. Feitas essas considerações, vamos fazer a leitura de Nosso Lar. Eu vou compartilhar. Cadê o Nosso Lar agora? Eu ia compartilhar. Cadê a obra Nosso Lar que eu não achei?
Espera aí que eu vou achar já. Tem muita coisa aberta no computador. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Todo mundo lê aí? Vou aumentar, hein? Vê se tá bom. Cadê o Flávio? O Flávio acho que não tá aí não hoje, não. Todo mundo lê? Beth, tá lendo? Sim. Rafael, porque você sabe que eu estou com dificuldade da visão. Ah, meu Deus. Muito pequenininho. 2. Eu Tá também. Pequenininho para mim. Ô, Rafa, tá muito pequenininho. Tá pequenininho ainda? Tá. Para mim tá, não sei. Então, a Márcia, que não tem problema de visão, já te deu a resposta. Tenho sim, querida. Ah, gente. Mas Tá ruim ainda? Ih, pera, aumenta. Dá Aí, para Tá bom? Agora puxar acho e que dar dá. zoom. Pergunta a Aninha. Dei um zoom aqui agora, ó. Dá para dar zoom. Vocês não estão conseguindo ver ainda não, gente? O bônus hora eu estou lendo otimamente, mas as letrinhas eu vou te escutar. Aí, aumenta um pouquinho. Assim melhorou um pouco. Melhorou. Mas só tá metade do... Não tá inteiro hoje, né, Ana? O meu só tá metade. Tá tudo Mas aqui ele vai- agora. Então, peraí. Ele vai baixando. Peraí. Não, do jeito que tava bom, Rafael. Mas maior um cadinho. Assim tá bom, dá para ler. Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Capítulo 22, bônus hora. André Luiz narrando. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando, porque vocês se recordam que ela estava conversando e falou do marido dela, falou da regressão de memória. Então ela começou a ficar triste, o André Luiz mudou de assunto. E André Luiz pergunta: que me diz do bônus hora, dona Laura? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, bonita palavra, né? Cismativo, a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente uma moeda, André, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. E André Luiz pergunta: aquisitivo? Explico-me, respondeu Dona Laura. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem, André. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Aqui a gente para. Veja o seguinte, o André Luiz começa a perguntar o que é
esse tal de bônus hora, que a gente começou a ouvir falar de bônus hora desde lá dos primeiros capítulos do livro, quando ele ingressa aí na colônia espiritual de Nosso Lar. E ela começa a mostrar que o bônus hora funciona como, não apenas como uma moeda, como se fosse um dinheiro, mas uma aquisição. Então a gente vê que lá no plano espiritual, a aquisição não tem valor de propriedade, mas tem valor de virtude. Tem valor de uma conquista do espírito. Quando o espírito fala adquiriu alguma coisa, ele está querendo dizer alguma coisa de valor, ele está querendo dizer que ele adquiriu, de certa forma, alguma virtude, ele conquistou alguma coisa que o ouro não corrói, que a traça não corrói, que não enferruja. É alguma coisa espiritual. Nós estamos ainda com a cabeça de André Luiz. A nossa cabeça, ela é muito voltada para a troca, para a moeda, para a compra. E não pensamos que muitas coisas na vida nos fornecem aquisições espirituais. Daí a nossa visão, dentro daquilo até que a Aninha estava trabalhando sobre dinheiro, daí a nossa visão de sucesso e fracasso estar baseada em quê? Em poder aquisitivo. Mas ninguém pensa o poder aquisitivo sem ser na ordem financeira. No plano espiritual, o poder aquisitivo envolve a quantidade de bônus hora, que, por via de consequência, não é simplesmente uma moeda, um recurso financeiro, um numerário que transita na conta corrente. É uma aquisição espiritual. E a gente vai ver ali ele falando uma coisa interessante. Os espíritos se vestem de acordo com o bônus hora. Mas aí entra uma complicação nesse meio. Porque, afinal de contas, quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, a gente descobre que os espíritos se vestem através do pensamento. E o André Luiz começa a mostrar que existe uma certa distinção de roupa entre eles de acordo com o bônus hora. E a gente fica assim, será que um comprou uma roupinha porque trabalhou mais, conseguiu mais dinheiro? É a nossa cabeça. Ele conseguiu mais dinheiro e ele comprou uma roupinha melhor. O outro, que trabalhou menos, ele não conseguiu muito bônus hora, então na hora de trocar ele conseguiu uma roupinha que não era muito boa. Nós estamos acostumados com marcas, nós estamos acostumados com tipos de roupa, com corte de roupa. Só que no plano espiritual, as coisas funcionam no plano mental. E a mente funciona como revestir o corpo. A mente, muitas vezes, funciona de acordo com a capacidade de cada espírito. Quer participar? O que a gente acaba vendo no meio disso? A gente acaba vendo o seguinte, olha, se o espírito consegue se vestir, por que ele precisa conquistar bônus horas para se vestir no plano espiritual? Na verdade, ali nós estamos falando das conquistas do espírito. Nós estamos falando que alguns espíritos que chegam ao nosso lar, eles necessitam de apoio, e ali ele fala, a governadoria doa vestimenta, doa não sei o quê. É como se a gente estivesse ali trabalhando com espíritos que vão precisar, inclusive, de cobertor. O espírito está sentindo frio no plano espiritual. André Luiz está baseando essas coisas, trazendo para o nosso entendimento, que é essa cabeça materialista. Mas no plano espiritual, isso tudo funciona de acordo com as conquistas de cada espírito. E aquele espírito que não tem conquista, que ele muitas vezes não sabe trabalhar, ele é suprido com as conquistas da governadoria. É mais ou menos isso, colocando assim, trocando em miúdos, que os espíritos estão trazendo para nós. Agora, a gente começa a perceber que a pessoa tem a opção de não trabalhar quando chega ao nosso lar.
que cada pessoa que está em um estágio, ele está trabalhando em um setor. A gente lembra de André Luiz. André Luiz antes não podia trabalhar, ficava só no parque hospitalar. Ali ele tinha algumas conquistas espirituais para obter. Mas ele ainda não tinha bônus hora porque ele ainda não estava trabalhando, ele não tinha condições de trabalho. Mas não quer dizer que ele não tenha conquistas espirituais. Depois, quando ele sobe um degrau a mais, ele começa a trabalhar e as conquistas, as aquisições espirituais vão mudando de figura. E ele começa a chamar essas aquisições de bônus hora. Cada setor de nosso lar, cada tipo de trabalho, fornece um bônus hora diferente. A gente vai seguir para ir entendendo melhor. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Veja, fazendo um comparativo com aquilo que acontece no plano material. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas que trabalham conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós que trabalhamos deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar de serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Vamos lá, vamos entender isso aí? Primeiro que ele vai mostrando o seguinte, olha, trabalhar é uma oportunidade. Trabalhar significa ter a possibilidade de conseguir bônus horas. Os espíritos que estão lá no parque de tratamento, eles não conseguem trabalhar. André Luiz, se vocês se recordarem bem, ele queria trabalhar, mas não conseguia. Ele não tinha permissão para trabalhar. Trabalhar é ter porta aberta para obter bônus hora. E obter bônus hora significa ter a capacidade de conseguir outros estágios dentro do nosso lar, como, por exemplo, a convivência com familiares. Porque enquanto você está no parque e a sua família já tem algum ambiente no nosso lar, você está na fase de tratamento. Quem vai cuidar de você são os enfermeiros do nosso lar. Algum familiar vem para te amparar se houver permissão da justiça divina. Se houver envergadura espiritual daquele familiar para ir cuidar de você. Mas veja, a coisa não funciona dessa forma tranquilamente. André Luiz ali vai mostrando para a gente que ele, ao entrar em nosso lar, ele começa a ter a possibilidade de trabalho, e a dona Laura está mostrando ali, olha, André, a gente aqui, quanto mais sacrifício, maior bônus hora a gente conquista. E isso aqui deixa para a gente uma lição muito importante na Terra. Por quê? Porque não é difícil a gente encontrar pessoas que, por exemplo, eu quero um serviço que pague bem, mas que eu trabalhe pouco. Isso existe? Existe na Terra, principalmente no campo político. Mas a gente precisa entender
Não é? Rafael, ficou mudo. Eu não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal tá... Oi, agora entrou. sim. Fechou aqui. Mas o que acontece? A gente sabe disso, mas acontece o seguinte: no plano, aqui, a gente precisa se acostumar que se eu quero ganhar bem, se eu quero ter bônus horas, se eu quero ter conquistas, a vida pede preço. Qualquer coisa que eu faça para a minha elevação tem um preço a ser pago. Tudo na Terra, nós temos a vida pedindo um preço de nós. Não significa dizer que Deus está trocando, não é isso. Deus não troca conosco. Mas toda escada evolutiva nossa exige, para a gente subir um degrau, exige esforço. O grande problema é que a gente não gosta do esforço. A gente gosta da meta, mas a gente não gosta do caminho. E a gente tem esse problema. A gente esquece que, para alcançar a meta, tem que apaixonar pelo caminho. Tem que se apaixonar pelo processo. Porque senão a gente se torna sonhador. É aquela pessoa, olha, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, mas eu olho aquilo distante e nunca caminho naquela direção. Eu sei o que eu quero, mas eu não gosto da luta. Essa é basicamente a nossa diferença para a diferença dos super-heróis que a gente vê no desenho animado. Por que a gente chama as pessoas de super-heróis? Porque eles vão atrás do problema e a gente corre dos problemas. E aí a pessoa que quando vê o problema, olha, está acontecendo um problema, aí vai o Super-Homem, o Batman, o The Flash, tem tanto super-herói que o meu filho fica vendo Vingadores, então tem a galera toda, Vingadores e DC. Tem Homem de Ferro, tem Incrível Hulk, vai todo mundo atrás do problema. E a população toda está correndo do problema. A gente faz isso em relação às nossas conquistas espirituais. Às vezes aparece um problema em nossas vidas que é justamente o trampolim para a gente obter bônus hora, o trampolim para a gente galgar uma outra posição espiritual. Mas o que é que a gente faz? Não, isso daí não, eu não quero saber desse problema ainda. E reclamamos de falta de paz. Qual o maior patrimônio hoje no mundo? Paz. Todo mundo, não existe uma pessoa que não precise de paz na alma. Mas a paz não é uma coisa que cai do céu. A paz é uma conquista do espírito. Então veja, o que a gente ganha? Qual é o nosso bônus hora hoje reencarnado? Paz. Só que muitas vezes a gente quer a paz, uma paz inerte, uma paz que não se mexe, a gente quer uma paz de estagnação, uma paz inativa. A paz do Cristo é uma paz ativa. É essa paz do bônus hora. E às vezes, mas eu tô com não sei o quê, eu tô com isso, eu tô com o marido doente, eu tô com não sei o quê. Aí está a sua paz. É a paz que Jesus mandou pra gente. Eu tô com a mãe doente, eu tô com não sei o quê, eu tô com um problema financeiro. Aí está a sua paz. Por que aí está a sua paz? Não é que Deus Deus é sádico, gosta de ver todo mundo sofrendo. Porque há pessoas que têm mania de falar isso. Se você ficou doente, a doença não é de Deus. Só a cura é de Deus. Mas então Deus não é governador do mundo. Então Deus não é onipotente, porque de vez em quando ele esquece da gente e vem alguma coisa ali e faz o mal conosco. Nós estamos o tempo todo sob o amparo de Deus. Paulo de Tarso dizia assim, em Deus vivemos, em Deus nos movemos. E por que esse capítulo dessa conquista de bônus hora, essa conquista da paz, vem depois dela falar de reencarnação? Porque muita coisa que a gente está aí trabalhando hoje, o problema está lá no nosso passado. É de encarnação anterior. Eu procuro o que eu fiz hoje? Não fiz nada.
eu não sei por que eu passo por isso tudo. O problema está lá atrás, então. Embora, na maioria das vezes, os problemas que nós passamos estão nessa encarnação mesmo. Porque nem sempre a gente está em condições de responder por o débito do passado. Somos nós que agimos mal e estamos espiando aqui mesmo. Ou estamos em dificuldade. Mas, seja qual for o cenário, estamos trabalhando as conquistas das nossas aquisições espirituais. Porque isso não é coisa de nosso lar. Isso é coisa para a gente aplicar aqui. A gente lê no livro e fica achando que isso vai acontecer quando eu chegar lá em nosso lar. Não, bônus hora é aquisição espiritual. Lá chama bônus hora, aqui chama trabalho no bem, sacrifício, caridade, você dá o nome que você quiser. Mas todos nós precisamos de aquisições para o espírito. Precisamos de aquisições para comer, mas precisamos de aquisição para o espírito. Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais lhe será acrescentado, disse Jesus. Então a gente percebe, seguindo no livro, um outro ponto. O ponto em que André Luiz fala assim, olha, nosso lar, a dona Laura fala, em nosso lar a gente tinha ali a oportunidade de ver ali 24 horas. Ela falando de 24 horas de trabalho, 8 horas de trabalho dentro de 24 horas. Quando ela dá esse prazo de 24 horas, ela mostra o seguinte, nosso lar está muito perto da Terra, tanto que as horas são computadas da mesma forma. Porque lá no plano superior, será que eles vão contar 24 horas? O espírito vai mudando a noção de tempo. No próprio umbral já muda a noção de tempo. Significa que em nosso lar, quando eles estão vendo o sol, estão vendo a noite, é porque está muito próximo da colônia espiritual, está muito próximo da Terra. Então são espíritos muito próximos da matéria. É uma colônia de transição para a vida espiritual, nosso lar. Por isso a gente vê essa contabilidade toda. Mas, para nós que estamos aqui encarnados, saber dessas coisas já é um passo enorme na direção do nosso progresso espiritual. Enorme. Por quê? Porque nos permite enxergar a vida com outros olhos. A gente enxerga o trabalho como castigo e André Luiz está mostrando, olha, quanto mais você se sacrifica, não é aquele sacrifício de pegar chicote, não é o sacrifício em vão ou o sacrifício de autoflagelação. Eu quero fazer isso porque eu preciso ser chicoteado e a pessoa ficar lá deixando o outro agredi-lo. Não é isso. Não é dar a cara a tapa. Isso é ingenuidade. O Espírito Camilo, certa vez, o Raul estava numa palestra no Centro Espírita, e aí apareceu uma pessoa completamente desequilibrada, não sei o quê, e foi conversar com o Zé Raul, e lá estava o Raul, firme, conversando, e a pessoa se desequilibrando cada vez mais, e o Zé Raul, tá bom, naquela calma, e continuava ali ouvindo a pessoa, e a pessoa começou a se virar contra ele, achando que ele estava debochando, achando que ele estava isso, e em determinado momento a pessoa foi agredir ele, um terceiro entrou e segurou e puxou a pessoa, dentro da casa espírita. Era uma pessoa, um irmão necessitado, desequilibrado. O Raul, mais tarde, foi falar com Camilo. Afinal de contas, eu estava ali, o senhor estava ali, os espíritos estavam ali me protegendo e vocês não viram que ele ia me agredir? E o espírito disse a ele, mas você também não viu que ele ia te agredir? Então esse sacrifício não é o sacrifício da ingenuidade, porque isso nem os espíritos vão retirar a gente dessa enrascada. Aquilo que nos compete fazer é aquilo que nos compete fazer. É diferente. O que a gente vê nesse sacrifício eu posso dar um pouco mais de mim? A proposta espírita
eu estou trabalhando no bem. Estou. Mas eu posso doar um pouco mais do meu tempo. Mas doar o meu tempo não é doar o meu tempo que eu tenho do meu trabalho. É doar a minha hora de lazer. Esse é o sacrifício, por exemplo, do trabalhador espírita. É a hora que ele pode divertir, que ele pode brincar, que ele pode ver isso, ele vai atender alguém. Esse é o sacrifício da doutrina espírita. É você sacrificar um momento que você poderia estar fazendo outra coisa, mas você prefere praticar o bem. Não é fugir das obrigações ou morrer. A caridade não mata ninguém. Se a caridade te matou, não é caridade. A caridade, ela melhora as pessoas. Esse é o sacrifício certo. Não é esse sacrifício maluco. Sacrificar eu vou tirar um momento de lazer dentro das minhas limitações, mas vou fazer um pouco a mais por algo bom, por algo que realmente seja útil. É a renúncia. Porque existe também aquele problema daquela renúncia vã, que não vale nada. A pessoa fica ali renunciando e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque renuncia mal. Porque não está enxergando que aquilo ali não está adiantando nada. Nós, às vezes, queremos ajudar a quem não quer ser ajudado. É um exemplo de renúncia vã. Ah, mas eu estou ali fazendo a minha parte. Sim, mas e se a pessoa não quer? Veja que Deus deu livre-arbítrio à pessoa e nós, às vezes, queremos subtrair o livre-arbítrio do outro. Nós não estamos falando daquela pessoa que não tem, que perdeu a condição de raciocínio e aí precisa de uma intervenção. Nós estamos falando da pessoa que, por opção, se recusa a ser ajudada. Infelizmente, é aquilo que Jesus diz para Pedro, segundo Humberto de Campos, em um dos seus contos. Pedro, eles viverão. Pedro ficou muito agoniado quando viu um dia que tudo aquilo que Jesus havia ensinado, as pessoas não estavam nem aí. Estavam fazendo tudo ao contrário, do jeito delas, a moda delas. E quando Jesus pede a ele para ir visitar alguns lares, ele volta apavorado. Olha, tudo que a gente fez foi em vão. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eles viverão. Nós muitas vezes plantamos a semente, mas o outro não quer fazer aquilo germinar. E o que é que nós podemos fazer? Eles viverão. Nós somos imortais, a reencarnação está aí para corrigir isso tudo. Nós fazemos a nossa parte para ajudar as pessoas. Conquistamos bônus horas por isso. Mas o final da coisa depende de cada um. Depende de cada um. Eu vou encerrar aqui para a gente continuar depois detalhando um pouco mais desse estudo de Nosso Lar, porque a página dos bônus horas ela traz outras vertentes para nós, mas eu achei melhor a gente explicar isso hoje. Eu saí um pouco do livro para trazer um pouco dessas lições assim evangélicas que eu entendi pertinente para hoje, para a gente. Cadê o Flávio? O Flávio falou comigo que hoje eu tinha que entrar com o e-mail da associação porque ele tinha compromisso lá ele aparece na casa dos familiares dele. Eu acho que ele não está aí não, né, Beth? Não. Tá não, né? Não tá não. Não. Então tá bom. Você pode continuar fazendo a prece final. Tá bom. Eu vou fazer então. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa, colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa?
Alguém pode falar assim, olha, Rafael, não entendi nada. Não tem problema se não entendeu nada. Semana que vem eu vou explicar melhor essa coisa toda de bônus hora, essa conversação da dona Laura, porque ela é meio complicado da gente pegar e colocar isso tudo na cabeça de uma vez só. Rafael, Sim. eu entendi esse bônus hora como se fosse um salário que o trabalhador aqui encarnado recebe. Na espiritualidade, seria o mérito desse trabalho aqui na Terra. Seria isso? Minha cabeça está partindo para esse raciocínio, porque eu não li esse livro. É isso. É meritocracia, é isso. Então, tá bom. Obrigada. É um pouco disso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Só não faz pergunta difícil, porque senão eu não vou conseguir responder. Tem uma observação aí no chat, mas eu não consigo abrir. Cadê? Ah, consigo, minha capacidade não vai a tanto. Aí, para o espírito reencarnar, precisa ter bônus hora acumulado? Então, olha só, a reencarnação é um outro processo, assim, o bônus hora ali, ele está sendo explicado muito, eu dei uma esticada para a coisa não ficar perdida só lá no plano espiritual. Ele está muito canalizado para as aquisições do espírito no plano espiritual. O espírito, para reencarnar, a evolução dele espiritual ajuda a decidir o seguinte: quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele programa a sua reencarnação. Por exemplo, o espírito evoluído consegue programar com que corpo ele vem, com que deficiência física ele vem, se ele quer ter deficiência física ou não, se ele quer reencarnar de acordo com a prova da riqueza ou com a prova da pobreza, porque são duas provas distintas e cada uma tem as suas dificuldades peculiares. Então, o espírito, quando ele tem uma aquisição, um patrimônio espiritual, quando ele tem virtude suficiente, ele consegue programar a sua própria reencarnação. E ele planeja a reencarnação dele de várias formas. Um exemplo, por exemplo, um espírito como Chico Xavier, ou um espírito missionário qualquer. Muitas vezes esses espíritos pedem, olha, me coloca aqui com problema disso, daquilo. Por quê? Porque minha missão, eu não posso sair dela. Então, muitas vezes o problema é aquilo que me ajuda a cumprir o que eu vim fazer na Terra. Porque se a minha vida estiver livre, solta, olha, eu sou filho do Neymar, aí a pessoa vai fazer um monte de atrapalhado, o tempo que era ela para estar dedicando à caridade, ela vai estar na boate. Então não vai adiantar nada, não adianta que missionário, a não ser que venha tipo Francisco de Assis. Vem numa família rica, aí descobre, meu Deus, minha missão é outra. Aí abandona aquela riqueza toda, abandona o sobrenome, abandona tudo, deixa de ser de Bernardone para ser Francisco de Assis. Então, são casos excepcionais. O espírito ele tem uma força moral muito grande que ele consegue recusar todas as facilidades para viver a dificuldade, que não é para ele uma dificuldade, para a gente mas para ele é cumprimento da missão dele. Aqueles espíritos estão em paz cumprindo aquilo ali. Por isso que eu trouxe o tema paz. Então, respondendo a pergunta, a reencarnação depende da aquisição de cada espírito. Sim, poderia ser, de certa forma, bônus hora. Mas, no contexto de nosso lar, bônus hora é aquelas aquisições ali como se fosse ali para você viver em nosso lar. Os espíritos superiores vão falar de outros valores, não devem usar a expressão bônus hora, entendeu? Mas é assim, cada espírito reencarna de acordo com aquilo que precisa. Quando ele não tem evolução, o mentor espiritual, a espiritualidade vai programar a reencarnação dele dentro daquilo que ele precisa. Rafa. Oi.
André Luiz morava junto com uma família porque ele não tinha ainda bônus hora. Isso? O André Luiz, na verdade, ele entra ali ele tem a oportunidade de ser recebido numa casa, porque a casa em nosso lar, cada família espiritual só tem uma. Uhum. Então, o que acontece? Pode ser que o André Luiz seja daquela família espiritual. E pode ser que ele fique ali e que depois outros membros da família dele comecem a chegar por ali mesmo, ou ele pode obter bônus hora e aí depois trocar numa outra moradia para algum familiar dele, alguma coisa assim. Mas quando os espíritos falam em família espiritual, fica assim, fica fora do laço da consanguinidade, né? Uhum. Em capítulos anteriores, Rafael, você sinalizou que a mãe dele estava num plano espiritual superior e o pai num plano inferior. Isso. Então, ele provavelmente, isso é a minha dedução do que já foi lido, ele não teria lá, em nosso lar, ainda uma casa espiritual, exatamente por conta dessa defasagem, mãe mais alta, pai mais baixo. Então, ele não conseguiu fazer um lar espiritual ali no nosso lar, junto com o pai e a mãe dele. Não sei. Na verdade, no plano espiritual, o espírito, por exemplo, a mãe dele que está mais evoluída, ela tem permissão muitas vezes para visitar os filhos. No plano espiritual, conta muito é a família espiritual. A família consanguínea é aquela da terra. A família espiritual é aquela que a gente guarda afinidade. Tem muita gente que está reunida hoje, reencarnada na terra, mas que depois eles vão continuar, né, quando tem esse laço espiritual de afinidade que há entre eles, mas a gente vê muitas famílias que só reúnem de novo para decidir inventário. Porque as pessoas não se dão, as pessoas não têm afinidade umas com as outras, elas reencarnaram juntas só para quitar algum débito que tiveram no passado. Mas depois cada uma vai seguindo um caminho, entendeu? É interessante, Rafael, que ele demora, né, a começar a trabalhar, né? Primeiro porque ele achava que ele era médico e tinha que trabalhar na medicina, né? Até que ele percebe que ele precisa trabalhar em outras funções, primeiro, né? De repente, para diminuir aquele orgulho que ele tem, né? Para depois ele conseguir ir para outros lugares, né? E vai conseguindo bônus hora dali, né? À medida que ele começa a trabalhar. À medida que começa a trabalhar. O trabalho é uma bênção, né? Então tá bom. Vamos lá, vamos fazer a prece final. Vamos. Então vamos elevar aí os pensamentos a Jesus. Pensemos cada um de nós em Deus. Mentalizemos Jesus neste momento em nossa tela mental. Imaginemos a figura do Mestre vindo ao nosso encontro e nos abraçando. O abraço de Jesus representa paz para nossas almas, a transmissão de energia que precisamos para recompor tudo aquilo que hoje nos faz sofrer, para recompor em nós as nossas energias, o nosso ânimo de viver, o nosso gosto pela vida.
e recebendo esse abraço de Jesus que nos encoraja para seguirmos a nossa jornada evolutiva, para cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Vamos pedir ao Mestre, nesse encontro, Jesus, queremos te pedir a força necessária para enfrentarmos os desafios de nossas vidas. Nós que passamos por turbilhões de dificuldades, que muitas vezes nos encontramos perdidos, sem ninguém para nos escutar ou para nos entender. Nós que enxergamos ingratidão pelos quatro cantos deste mundo e muitas vezes perdemos a crença nos seres humanos. Agradecemos pela tua presença hoje junto de nós. Auxilia-nos, Jesus, a continuar acreditando na humanidade, pois sabemos que em meio a tantas negligências, a tantas imprudências, a tantos descasos, ainda existem pessoas boas e que nós, de nossa parte, podemos doar um pouco mais da nossa paciência, um pouco mais do nosso sorriso, da nossa atenção, dos nossos ouvidos, em favor de todos aqueles que precisam e necessitam de carinho e de paz. Senhor Jesus, embora imperfeitos, queremos ser úteis na obra da criação. Embora imperfeitos, queremos ter a força necessária para auxiliar o plano espiritual e servir junto a esses abnegados mentores no trabalho do bem. Porém, muitas vezes, a coragem nos falta. Porém, muitas vezes, o bom ânimo falece em nós. Por isso, Jesus, te pedimos, sustenta a nossa jornada aqui na Terra. Sustenta-nos com o teu amor, a fim de que possamos, de nossa parte, amar o próximo, amar aqueles que precisam, amar aquelas pessoas que nos fazem sofrer e aqueles que julgam ser nossos inimigos. Não deixai que espírito nenhum venha nos fazer de joguete. E permita que os nossos anjos de guarda estejam conosco, velando por nós, hoje, amanhã e sempre. Cuida de nós, Jesus. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Obrigada por essa mensagem, por essa prece tão amorosa, né? Um abraço em todos, Ana, todo mundo. Boa noite, carinho por queridos. todos, tá? Fica com Deus. Tá. Um beijo. Beijo.